Fala pessoal, beleza? Eu vou beber água, senão eu vou falecer. Vamos lá? Água para refrescar a garganta, né? Hoje eu vou falar sobre um tema polêmico. É um tema que eu surto com esse tema e eu não sei por que isso mexe tanto comigo. Honestamente, talvez eu seja doente. É a clássica questão do estadunidense ou americano, né? É um debate, entre muitas aspas, é um debate que eu não sei por que isso me deixa tão puto. Acho que é uma mistura de opiniões políticas com opiniões linguísticas, que não é muita opinião, é mais, enfim, a gente já vai falar disso, misturado com raiva da ignorância voluntária humana. Né? Basicamente, qual que é a parada? Nós estamos na América do Sul, que por sua vez é apenas um terço correspondente ao continente americano, que vai lá do Canadá até, sei lá, eu não sei geografia, vai lá da ponta mais norte até a ponta mais sul, Estados do Canadá, Estados Unidos, México, Caribe, Brasil, né, e os nossos hermanos ao nosso lado, né? E o que acontece é aquela clássica polêmica, aquela clássica, digamos, aquela indisposição ou aquela aversão, né, a dizer americano ou estadunidense. Porque quando você chama um cara que nasceu nos Estados Unidos de americano, é como se você estivesse roubando o gentílico americano só para os gringos, né? E aí a galera fala que não devemos chamar, por exemplo, não devemos chamar o Bill Gates, por exemplo, nós não devemos chamá-lo de americano, nós devemos chamá-lo de estadunidense, porque ele nasceu nos Estados Unidos. Esta é uma das maiores imbecilidades que eu já vi na minha vida inteira, e eu já vi muita imbecilidade no mundo. A questão é o seguinte, em termos técnicos, ninguém está errado. Estadunidense está certo, americano está certo, norte-americano também está certo, tá? Por que ninguém está errado? Porque é o seguinte, da perspectiva linguística da coisa, fugindo da gramática e da perspectiva mais geral que a linguística nos oferece, na língua não existe certo e errado, existe apenas aquilo que é compreensível, aquilo que é incompreensível. Né? Então, se uma pessoa fala problema ao invés de problema, a gramática dirá que ela está pronunciando errado, certo? Mas a linguística diz que não, porque é apenas uma variação, é uma possibilidade dentro da língua, e tem a ver com a sociolinguística, as pessoas que não têm acesso à educação, etc. Ou às vezes um problema físico, né? A pessoa tem algum problema que impede ela de pronunciar corretamente, né? A linguística ela é mais aberta, a linguística ela não estabelece norma, a linguística ela estabelece possibilidades. Problema é uma possibilidade dentro da língua, que embora não seja o padrão, existe, então não está errado. Não sei se deu para entender, mas a linguística não estabelece certo e errado. Partindo disso, falar estadunidense não está errado se for o uso consagrado. Se a maioria das pessoas falar estadunidense, então vai ser estadunidense, porque a língua é uma convenção e o termo que está mais popular é o termo que acaba se estabelecendo, certo? Inclusive americano estabeleceu-se como termo correto, hoje tentam emplacar o estadunidense, né? Por que Então, vamos só concluir isso aqui. Então, falar estadunidense não está errado de um ponto linguístico. Você pode falar estadunidense da mesma forma que eu posso falar americano. Agora, partindo para uma visão mais estreita, e aí a gente sai da linguística e passa para uma coisa mais gramatical, uma coisa mais técnica, falar estadunidense é absolutamente bobagem. Por quê? O nome do país é América. Eu não sei se você já abriu um livro na sua vida, mas se você abrir o nome do país que o Bill Gates nasceu, este país se chamará The United States of America, ou no bom português, os Estados Unidos da América. Por quê? Vamos aula de história, certo? O governo, a noção de nação dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi o primeiro país a de fato nascer nas Américas, quero dizer, você tinha as colônias, o primeiro país independente, vamos colocar assim para não ter polêmica com ninguém. Você tinha aí as colônias, certo? De norte a sul, mas o primeiro país independente, o primeiro país formado propriamente dito, foi os Estados Unidos. E aí o que acontece é, como os Estados Unidos não é um Estado nacional, os Estados Unidos não é uma coisa só, como por exemplo a França. A França é uma república unitária. Se você abrir agora a França na Wikipédia,
Você vai ver que a França não se chama França, a França se chama República Unitária Presidencialista da França, se eu não me falha a memória. A França ela é um estado, ela é uma coisa só, certo? Tum, fechado. Estados Unidos ele é uma federação de estados. São vários estados unidos sob uma mesma constituição. Mas cada estado tem suas leis, cada estado tem suas normas, cada estado tem suas regras, sua economia, seu modo de ser. Não existe uma unidade de Estados Unidos, existem unidades, certo? Que estão juntas, unidas pela Constituição, ok? Como esses Estados Unidos estavam e estão, na verdade, no continente da América, alguém, não sei quem foi o filho da puta, George Washington, Thomas Jefferson, teve a ideia de chamá-los de Estados Unidos. Da onde? Da América. Portanto, meu caríssimo amigo que não gosta do termo americano, América é o nome do país. Estados Unidos é a forma como ele se constitui. Por exemplo, nosso país, se chama Brasil. Mas se você abrir o nome Brasil, você vai ver que nós nos chamamos, na verdade, República Federativa do Brasil. Tá? Nós somos uma república federativa. República federativa é nossa forma de Estado, é a maneira como o nosso Estado se constitui. Ele se constitui na forma de uma república federativa, uma república com federações, que são os Estados. Ok? Brasil é o nome do país, de fato. Da mesma forma que Estados Unidos é a forma como o governo se monta e América é o nome do país. Então, falar americano está 100% correto. O nome do país é América, da mesma forma que o nosso país se chama Brasil. E aqui eu vou explodir a sua cabeça, meu amigo. De 1889 até 1968, se não me falha a memória, sabe como a gente se chamava? Estados Unidos do Brasil. Quando a galera aprende dessa informação, eles tendem a ficar um pouco chocados. Eu tô sem luz, né? Não sei se isso melhorou. Quando a galera aprende dessa informação, eles começam a ficar um pouco chocados. O nosso nome, caríssimo amigo, já foi Estados Unidos do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil, porque nós tínhamos uma forma de Estado diferente, uma legislação de Estado diferente, entende? Veja, quando nós nos chamávamos República dos Estados Unidos do Brasil, você nos chamaria de estadunidenses? Creio que não. Vocês nos chamariam do quê? De brasileiros, porque o nome do país é Brasil, não é? Da mesma forma que o México se chama Estados Unidos do México. Agora me diga, cara, pessoa que não gosta do termo americano, você chamaria os mexicanos de estadunidenses? Também acho que não. No fim das contas, chamar de estadunidense ou de americano é uma escolha, e é uma escolha política. Geralmente a galera mais anti-Estados Unidos chama os de estadunidenses, porque são gringos, são imperialistas, são neoliberais, são yankees, e eu não vou chamá-los de americanos, porque eu sou americano e eu não vou pagar pau pra gringo, eu sou o povo sofrido da América Latina, né? Aqueles filhos da puta que carregam na bio do Twitter apenas um rapaz latino-americano. Toda essa galera que não gosta dos Estados Unidos, e tem seus motivos para isso, não estou aqui criticando, né? Eles chamam os americanos estadunidenses porque é uma escolha política. Eles fazem isso de forma consciente, certo? Enquanto quem chama de americano está simplesmente seguindo a lógica que o nome do país é América, né? Agora, essa discussão ela escalonou para tal forma que chamar de americano também se torna uma opção em reação aos que chamam de estadunidense, né? No fim das contas é o seguinte, linguisticamente falando, tá todo mundo certo. Normativamente falando, americano é o mais lógico e socialmente falando é uma escolha política de cada um. Então, cada um com suas ideologias. Eu chamo de americano, às vezes de norte-americano, o que também não faz sentido porque o México também está na América do Norte e você não chama mexicano de norte-americano, você não chama canadense de norte-americano, você chama canadense de canadense, mexicano de mexicano e eu chamo, e você deveria chamar também, americano de americano. Essa opinião te incomoda? Sim, não, por quê? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência e adeus.